Vamos lá então, fazer mais uma sessãozinha respondendo o Anki. Agora eu tô com um pouco de barulho do ventilador, mas no fim das contas eu acredito que ninguém vai assistir, ninguém vai ficar me assistindo respondendo pergunta aleatória aqui na internet. Mas pra mim é muito bom, pra mim é maravilhoso fazer isso. Então vamos lá, começar aqui a sessão de estudo. Lógica do atendimento inicial no trauma, né? Então as ideias de atendimento inicial no trauma, o ATLS vem trazer pra gente uma, uma revisão bem sistemática e que permite que a gente não fale nesse sentido, né? Só tem que lembrar um detalhe que é importante, que, bom, a gente vai fazer essa revisão em ABCDE, né? Desde o momento em que atende o paciente. Se atender fora do hospital, tem que fazer o ex ABCDE, né? O ex X ABCDE, que é o PHTLS, Pre-Hospital. E o X é exsanguinação, né? Então, observar esse parâmetro é bastante importante, né? Se o paciente estiver exsanguinando, antes de olhar a via aérea, né? Exsanguinando é com sangramento importante, grave. Antes de avaliar a via aérea, eu vou impedir a exsanguinação fazendo um taponamento, né? Usando a mão ou usando uma gase 10x10, né? Então, esse vai ser o primeiro ponto. E depois a gente vai ter a BCDE normal, né? A para avaliar a via aérea, B para avaliar a via respiratória de modo geral, né? A troca gasosa, e aí eu vou fazer uma avaliação dos pulmões de modo geral, vou fazer a ausculta, vou palpar, vou observar a saturação do paciente. No C é o circulation, e que eu vou observar os padrões, né? Os parâmetros hemodinâmicos do meu paciente, observar a PA, a frequência cardíaca, verificar se ele não está com perda sanguínea, fazer esses cálculos, né? E aí poder classificar o paciente. A gente tem 4 classes aí de perda sanguínea, né? Poder observar o que a gente suspeita que está acontecendo com o paciente nesse parâmetro, né? Nessa referência hemodinâmica. O D é disability, eu vou fazer a avaliação, né? Disability é incapacidade, então eu vou fazer a avaliação do neurológica no meu paciente, né? Eu vou usar a escala de coma de Glasgow, podendo pontuar de 15 até 3, e aí se eu levar as considerações, as novas considerações também, eu vou avaliar as pupilas e vou tirar um ponto se eu tiver não reação em pupila, um ponto para cada lado. E no E eu vou fazer uma exposição. As ideias de exposição nesse paciente, né, a gente tem que imaginar um cenário, é o paciente que já chegou para mim, eu fiz a avaliação dos outros pontos e eu vou expor, mas não somente tirar a roupa dele e expor, né? Então, se for um paciente que eu estou suspeitando de lesão cervical, eu vou virar ele na prancha mesmo para poder observar o dorso. O professor Elias Pinto já apontou para a gente que acontece, isso é bem comum, né? De eu estar procurando lesão, não conseguir encontrar, ainda não estou achando o foco ali da instabilidade no meu paciente, e aí eu rodo ele e vejo no dorso uma lesão importante. E lembrar de um outro detalhe também é que toda vez que eu tomar uma decisão num ATLS, eu vou retornar e fazer a avaliação dos parâmetros dos sinais vitais outra vez, né? Então, o paciente chegou para mim, ele tá saturando 86 e frequência cardíaca elevada, frequência respiratória elevada também, mas está saturando 86 e eu consegui identificar que tem obstrução da via aérea, né? Eu fiz chin lift, consegui observar que tinha um corpo estranho ali e eu fui lá, usei uma Forester e peguei, tirei e removi o corpo estranho. O que eu vou fazer agora? Reavaliar os sinais vitais, né? Eu preciso entender qual foi a repercussão da minha decisão a cada momento, né, para entender qual que era a gravidade, porque pode ser só aquilo, pode ser só aquele corpo estranho, por exemplo, ou ele pode ter um corpo estranho e estar exsanguinando, né, pode ter acontecido de tudo na rua. Então essas são as ideias. E não era isso, né, o que a questão queria, mas essa é uma questão nova, eu acabo tendo que me habituar com as questões novas, né, então preparação, antes de tudo preparar, e sinalizar a via pública, avaliar a cena e mecanismos de trauma. Triagem, se desastre, eu vou priorizar os pacientes que têm mais chance de viver, mais chance de sobreviver, né? Maior risco de sobreviver. Se não for desastre, eu vou avaliar, eu vou atender, vou priorizar o paciente que está mais grave.
Exame primário, que é o ABCDE, né, que a gente acabou de comentar, reanimação, se for necessário, medidas auxiliares ao exame primário, exame secundário, aqui eu vou fazer exames de imagem, vou entender melhor o que está acontecendo com o meu paciente, entender o que está acontecendo com o organismo dele naquele momento, medidas auxiliares do exame secundário, e aí vem as imagens de fato, né, auxiliares ao exame secundário. Aqui, auxiliares do exame primário, a gente pode pensar na ultrassonografia beira-leito e esse tipo de avaliação, monitorização, etc. Mas aqui, medidas auxiliares do exame secundário, tomografia, radiografia e eco, e reavaliação e tratamento definitivo, né? Qual que vai ser o curso que eu vou estabelecer para o meu paciente. Então, só para lembrar, preparação, triagem, exame primário, reanimação, medidas auxiliares ao exame primário, exame secundário e história, medidas auxiliares a esse exame secundário e, no fim, reavaliação e tratamento. Né? Vou colocar 10 minutos. Principal determinante isolado de morte no trauma é a presença de TCE. Né? Então, todo trauma que eu tiver TCE também, né? Que eu tiver impairment do sistema cognitivo, né, a habilidade neurológica do paciente estiver diminuída, eu vou ter mais risco isolado de morte, né? Então, determinante isolado de morte no trauma TCE. Paciente previamente rígido, alérgico à penicilina e cefalosporinas, tem quadro de meningococcemia e é internado e tratado. Após 3 meses, desenvolve pancitopenia importante. Qual que é o diagnóstico? O diagnóstico aqui é que no paciente alérgico à penicilina e cefalosporina, a gente faz ciclofosfamida, não, nada a ver. A gente faz medicação que eu não consigo lembrar o nome, cloranfenicol, né? Cloranfenicol. E o cloranfenicol apresenta como principal efeito adverso exatamente isso, né? Mielotoxicidade com aplasia medular. Então, esse paciente meu aqui agora, que desenvolveu pancitopenia, foi tratado com uma alternativa para a meningococcemia, ele provavelmente foi tratado com cloranfenicol e ele desenvolveu esse efeito adverso, né? Reação ao uso do cloranfenicol, provável droga de escolha no caso, é uma reação idiosincrásica tardia de mielotoxicidade irreversível. Mecanismos de lesão renal pelos AINEs. Então a gente sabe que as prostaglandinas, bom, aqui eu vou mais raciocinar do que falar com certeza, né? Então a gente sabe que as prostaglandinas elas são inibidas pelo uso de AINEs e as prostaglandinas são necessárias na minha vasculatura renal para produzir vasodilatação na arteríola eferente. A frente é que chega, a frente é que está saindo. Se eu produzo vasodilatação na arteríola eferente, eu diminuo um pouquinho a taxa de filtração glomerular e a pressão em que essa filtração vai descer vai diminuir um pouco, né? Mas se eu tenho o uso de AINES prolongado, eu não tenho essas prostaglandinas e por consequência disso eu vou ter lesão, vou ter maior pressão no filtrado glomerular e vou ter lesão. Então, vamos lá, vamos dar uma lida aqui, né? Hipofluxo renal, exacerbam situações com insuficiência cardíaca, cirrose e hipovolemia. Já não está no meu raciocínio essa parte. Não está dando certo aqui. Inibe reabsorção de sódio, aumentando a natriurese. Diminui a excreção de água livre e leva a edema. Estimula a síntese de renina. Então, isso tudo aqui são efeitos adversos dos anti-inflamatórios não esteroidais. Pode ocorrer isquemia medular, necrose papila por vasoconstrição intrarrenal e nefrite intersticial aguda, né? Esse é o único momento aqui em que o meu raciocínio encaixou, né? Então eu vou ter vasoconstrição intrarrenal por causa da ausência de prostaglandinas e eu posso ter necrose de papila. Estimula a síntese de renina, diminui a função de alguns antihipertensivos, né? Mas aí se o paciente não faz uso de antihipertensivo, eu vou ter esse resultado? Não sei. Inibe a reabsorção de sódio, aumentando a natriurese. Eu vou colocar aqui como errei, e essa pergunta é uma pergunta que precisa ser estudada mais a fundo. Paciente de sexo masculino com passado de litíase ureteral comparece ao pronto atendimento com dor lombar intensa e hematúria, certo? Realiza tomografia computadorizada que diagnostica litíase renal ureteral, litíase ureteral à direita. Após a analgesia adequada, é necessária a definição de conduta. Diante do exposto, cite 3 condições de consenso para indicação de tratamento intervencional imediato no caso.
né? Quais são aqui? O que pode acontecer que eu vou ter que operar, que eu vou ter que intervir cirurgicamente? Então, cálculo maior do que 10 milímetros, imagino eu, o que eu me lembro é isso. Cálculo maior do que 10 milímetros, infecção concomitante, certo? E sintomas refratários. Esse conceito, essa ideia aqui, eu não respondo essa pergunta há muitos meses, né? Essa ideia aqui de sintomas refratários serem precursores para uma tomada de decisão mais intervencionista, isso aqui se repete muitas questões, né? Então isso pode ser considerado sempre. Cálculo maior que 10 milímetros, sintomas intratáveis, que são os refratários, e infecção associada. Eu acertei a questão aí. Cálculo maior que 10 milímetros era a referência que eu estava mais preocupado. Numa cena de trauma, antes de iniciar o atendimento médico a uma vítima, devemos o quê? Preparar a cena, né? Então a preparação é sinalizar a via pública, a preparação é entender o mecanismo de trauma, a preparação é entender, compreender a cena e me proteger, né? Segurança em primeiro lugar. Então, antes de tudo, sinalização da via pública, avaliação da cena e do mecanismo de trauma, e depois disso, começar a triagem. Antibióticos que inibem a síntese proteica. Posso pensar nos macrolídeos, né? Lincosamidas, macrolídeos, que mais? Macrolídeos, lincosamidas, aminoglicosídeos e glicopeptídeos. Então, lincosamidas, aminoglicosídeos, macrolídeos e quitólidos, o próprio cloranfenicol, tetraciclinas, mas os glicopeptídeos não, né? Eu vou colocar essa como errei, mas tem que lembrar então das tetraciclinas, né? Eu estou pedindo para eu mesmo citar 4 aqui, macrolídeos, tetraciclinas, aí sim, aminoglicosídeos, lincosamidas, e podendo citar também o cloranfenicol, que foi o que a gente acabou de citar numa outra questão. 3 complicações mais frequentes do divertículo de Meckel. Imagino eu que sepse, ruptura, né, do divertículo de Meckel com peritonite e, não sei, estrangulamento com obstrução, sangramento, né, ruptura, inflamação, vai dar peritonite e obstrução. Eu acho que está certo aqui o raciocínio, né? O paciente está instável. Qual é a conduta? Paciente instável, né? Só que eu tenho essas R aqui, elas são monomórficas, né? Por mais que vá mudando para mim aí a relação de frequência, essas R são monomórficas, né? Então o aparelho vai conseguir identificar toda vez que for produzida aqui uma R, né? O aparelho vai conseguir identificar, ou seja, eu vou dar um choque sincronizado no meu paciente, né? O que não é desfibrilação, né? É cardioversão elétrica. E descreva o traçado, qual que é o ritmo aqui? O ritmo aqui é uma taquicardia ventricular monomórfica, né? O paciente está instável, então eu posso dizer que ela é sustentada, certo? Então, taquicardia ventricular monomórfica sustentada. Taquicardia supraventricular monomórfica sustentada. Por que supra? Porque tem bastante espaço entre os, né? Talvez seja isso, eu errei a pergunta. Sustentada pois instabilidade é um dos critérios, o outro é 30 segundos, e aqui a conduta vai ser cardioversão elétrica, pois é possível identificar QRS para sincronizar o choque, mas vou colocar que eu errei, porque eu não coloquei que ela era supraventricular, eu pensei em ventricular, e esse é um conceito que eu preciso revisar. Ritmo de galope com R3, eu vou pular essa pergunta. Explique os graus de classificação do pneumotórax segundo a radiografia. Eu tenho 3 graus. E a referência são os arcos costais posteriores. Eu acho que até o quarto arco, até o segundo arco e tomando tudo. Não, na verdade não. O pneumotórax é lateral, né? Então é até a linha hemiclavicular, na linha hemiclavicular e ultrapassando a linha hemiclavicular, né? Essa é a ideia. O pulmão não alcança a linha hemiclavicular. Grau 2 alcança a linha hemiclavicular e no grau 3 ele já ultrapassa, aqui é um grau 3. Organização do exame primário no trauma. Agora sim a gente está falando de ABCDE, né? O exame primário que é o ABCDE, né? Então o ABCDE, da maneira que a gente já descreveu, a depender da forma, vou colocar assim. Não, mas aqui está 20 minutos. Tá bom, deixa assim mesmo.
A depender da forma e tamanho do cálculo urinário, os pontos de maior resistência na passagem pelo trajeto ureteral e que provocam cólica são a pelve renal, trajeto subrepsoas e a juve. Eu acho que é aqui, né? Pelve renal, cruzamento com ilíacos e psoas. Não, eu sei que a juve é. Cálice renal, trajeto subrepsoas, cálice não é pelve mesmo. Então acho que a resposta é A e eu errei, né? A resposta é D. Pelve renal, cruzamento com ilíacos e juve. Os três estreitamentos fisiológicos do ureter são a junção da uretero-pélvica ou uretero-piélica, cruzamento com os vasos ilíacos e a própria inserção do catéter na bexiga, junção ureterovesical. Estes são, coincidentemente, os três principais pontos de obstrução ureteral em pacientes com nefrolitíase. Eu errei uma pergunta que era para acertar, né, um conceito mais simples. PAF, punção aspirativa de agulha fina, de nódulo com saída de líquido amarelo esverdeado, sem massa palpável após aspiração, nem recidiva. Qual que é a conduta? Joga o líquido fora e manda para casa. Né? Não tem nada para fazer aqui. Descartar o líquido e encerrar a investigação. Hemorragia subaracnoide, conduta citomografia normal com alta suspeita. Tomografia normal com alta suspeita. Eu vou repetir a tomografia com contraste ou vou fazer ressonância magnética? Punção lombar, claro. Punção lombar, isso é muito claro também. Uma outra pergunta que está testando um conceito que é muito óbvio, né? Hemorragia subaracnoide, eu tenho isso aí, esse fluido aí rodando até a espinha. Eu posso fazer uma punção na espinha, né? Na cauda equina ali, naquela porção, e identificar o líquido, né? Então, líquido hemorrágico nas primeiras 12 horas, ou líquor xantocrômico, meio amarelado, que é um sangue mais oxidado, após as primeiras 12 horas. E eu errei outra vez essa pergunta, já errei ela uma vez agora, há pouco, ontem, se não me engano. Lógica do atendimento inicial no trauma, né? Então, são todas aquelas ideias. Vou fazer preparação, a triagem, preparação me relacionando mais com a cena, o que está acontecendo na cena, a triagem do paciente, o exame primário, certo? Métodos auxiliares do exame primário, reanimação, exame secundário, métodos auxiliares do exame secundário e reavaliação e tratamento definitivo, né? Então, exame primário, reanimação, medidas auxiliares do exame primário, exame secundário, história, após estabilização do paciente e medidas auxiliares do exame secundário, reavaliação e tratamento definitivo. Vou colocar como difícil ainda para responder mais uma vez. Paciente após trauma importante apresenta-se com hipertimpanismo à percussão e murmúrio vesicular diminuído no hemitórax esquerdo. Além disso, ele tem desvio de traqueia para a direita e enfisema subcutâneo. Após alguns minutos, apresentou turgência jugular e choque, né? Ele vai apresentar turgência provavelmente do lado direito mesmo, no início, né? Esse choque para mim aqui é um choque obstrutivo, né? Ele não está com perda de sangue, não tem hipovolemia. Choque obstrutivo que vai gerar um choque cardiogênico, né? Diagnóstico e conduta, então, eu tenho um pneumotórax hipertensivo e a conduta aqui mudou. Né? Então, depende da idade do paciente, né? Depende da idade do paciente. Se ele for um adulto, eu vou fazer aí a pleurocentese? Pleurocentese, é isso? Punção de alívio, né? Basicamente, a punção de alívio eu vou fazer com uma agulha 18G ou 14G, um calibre um pouco maior. Imagino que 14G. E no quarto quinto espaço intercostal anterior à linha axilar média em adultos e em crianças no segundo espaço intercostal linha hemiclavicular. E num segundo momento eu vou conduzir instalando um dreno, né? Então eu vou colocar um dreno de tórax. No adulto eu vou usar a mesma posição ali que eu coloquei, que eu fiz a pleurocentese. Imagino que seja pleurocentese, sim, né? Que eu fiz a punção de alívio, eu vou usar aquela mesma posição. E na criança eu vou usar a mesma posição do adulto, né? Então ninguém vai colocar dreno no segundo espaço intercostal linha hemiclavicular. Né? Pneumotórax hipertensivo, punção de alívio imediata no quinto espaço intercostal, linha axilar anterior, né? Ou anterior à linha axilar média. E em criança, segundo espaço intercostal, linha hemiclavicular, posterior drenagem, né? É isso? Tumor maligno de mama que apresenta maior tendência à bilateralidade. Maior tendência à bilateralidade.
carcinoma intraductal invasivo, carcinoma lobular infiltrante, né? Invasivo ductal carcinoma, invasivo lobular carcinoma, né? Então, carcinoma lobular infiltrante é mais comum de produzir bilateralidade do que o carcinoma ductal. Então, errei essa. Mecanismo de lesão renal pelos AINEs. Então, vou ter um estímulo à produção de renina, a diminuição da absorção de sódio. Vou ter também a lesão por vasoconstrição, né? Então, vai induzir vasoconstrição por falta de prostaglandina. Eu posso ter necrose de papila. E, num outro momento, nefrite intersticial também. O primeiro mecanismo já não estou lembrado. Hipofluxo renal. Hipofluxo renal. Exacerba situações com insuficiência cardíaca, cirrose e hipovolemia. Agora, esse hipofluxo renal induz lesão renal ou não? Não sei. Por que os antiarrítmicos do grupo 1 produzem bloqueio maior da condução quando a frequência é alta? Flecainida, propafenona, lidocaína, quinidina, procainamida. Por quê? Por que quando a frequência é alta? Porque esses antiarrítmicos do grupo 1, eles têm afinidade pelo canal quando ele está ativo. Ou eles têm afinidade pelo canal quando ele está num certo estado, né? Então não é em todos os estados do canal que ele vai atuar. Ele vai atuar no canal provavelmente só quando ele está ativo e quando está em repouso, quando está inativo não vai atuar. Então, quanto maior a frequência, maiores os momentos dentro de 1 minuto, por exemplo, em que aquele canal vai passar ao estado que há afinidade pela medicação, que a medicação tem afinidade, né? Então, afinidade pelo canal de sódio em estado aberto ou inativo. Em repouso não tem. Ou fechado aqui, ó, que é o em repouso, não tem. Então, quanto mais batimentos, maior o tempo em que o canal passa ao estado em que existe afinidade ao fármaco. Numa cena de trauma, antes de iniciar o atendimento médico a uma vítima, devemos fazer preparação, já respondi essa pergunta. Principal causa de deterioração de paciente pediátrico traumatizado durante o transporte. Então, paciente pediátrico traumatizado durante o transporte, eu tenho que imaginar que essa pessoa, a principal causa de deterioração é mover o tubo, né? É o DOPE. Dentro do DOPE eu tenho dislodgement, que é a primeira causa. Então, o tubo orotraqueal ele pode ser movido, aí pode estubar, pode fazer intubação seletiva, pode produzir lesão na traqueia direto, com sangramento, coágulo. Então, é o DOPE, né? Deslocamento inadvertido do tubo, dislodgement. Depois posso ter obstrução ou pneumotórax, né? Fazer barotrauma e produzir pneumotórax hipertensivo. Ou então o agravamento de um pneumotórax hipertensivo que não tinha sido identificado no momento anterior. E equipment é falha do equipamento, né? Dobrar o tubo, calibre inapropriado, tanque de oxigênio vazio dentro da ambulância. Esses são os possíveis resultados aqui. Eu vou responder essa como difícil, né? Antibióticos que inibem a síntese proteica, mais uma vez. Então, lincosamidas, eu ia falar glicopeptídeos. Aminoglicosídeos, macrolídeos, tetraciclinas e cloranfenicol, citando 5 ao invés de 4. O exame clínico das mamas consiste em, né? Então, como é que eu vou avaliar a mama, né? Eu não sei exatamente o que a pergunta está querendo que eu responda, né? Porque é um pouco aberta, mas o exame clínico das mamas consiste em inspeção, né? Inspeção estática e dinâmica. Então, vou fazer inspeção com a paciente com os dois braços aos lados. Depois, vou fazer inspeção com ela colocando a mão nas espinhas ilíacas anterosuperiores e fazendo movimento para frente com os braços. Além de inspeção, vou fazer palpação da mama, né? Então, vou fazer palpação da mama em si, palpação axilar, palpação ganglionar, né? Então, posso fazer palpação supraclavicular, infraclavicular e palpação axilar, sendo o axilar mais importante, com certeza, porque a esmagadora maioria do tecido mamário vai drenar para a axila. Além disso, eu vou fazer expressão papilar, né? Vou fazer expressão papilar e observar se há algum tipo de derrame. Bom, aí depois
o restante das condutas que eu vou tomar decisão aqui. Então, palpação das mamas, palpação de cadeia ganglionar axilar, supra e infraclavicular, né? Eu respondi perfeitamente como deveria, né? Olhando para essa imagem aqui, eu tenho que dizer qual que é o BIRADS, né? BIRADS é uma classificação aí radiológica para estabelecer qual que vai ser a conduta. E olhando aqui para mim, eu acho que é uma calcificação. Bom, pode ser uma outra lesão, né? Então, ao invés de dizer que ela é provavelmente benigna, eu vou dizer que é um BIRADS 4, né? Provavelmente maligna. E na verdade é um BIRADS 1 sem alterações, né? Microcalcificações aí normal, senis. Seria interessante talvez ter a idade dessa paciente aqui para eu poder dizer com um pouquinho mais de assertividade o que eu estou vendo. Mas é um BIRADS 1 sem alterações e aqui a gente vai seguir o rastreio conforme o plano, né? Então, se a gente estiver seguindo o Ministério da Saúde, a pessoa tiver dos 50 aos 69 anos, a gente vai fazer essa avaliação bienal, cada 2 anos. Organização do exame primário do trauma, ABCDE. O paciente está instável, qual é a conduta? Instável, qual é a conduta? Se eu tenho QRS que são sincrônicos ali, com o mesmo tamanho, eu posso, com o mesmo tamanho não, mas com o mesmo tamanho mesmo, o tamanho e voltagem ali. Mas se eles estão sincronizados ali, sobretudo na primeira linha em que eu consigo identificar, talvez essa linha esteja representando para mim um D2, eu posso fazer cardioversão elétrica, né? E o traçado aqui, descreva o traçado, né? Qual que é o ritmo? Uma taquicardia supraventricular. Por que é supra? E agora eu já estou raciocinando, porque se fosse ventricular, eu teria esse QRS muito mais alargado, né? Eu tenho a impressão de que ele está levemente alargado, mas eu teria ele muito mais alargado, né? Uma linha talvez fazendo assim, né, várias montanhas assim. Então, já consegui raciocinar aqui que por que é supra e não taque ventricular. Então, taquicardia supraventricular monomórfica sustentada. Por que eu estou dizendo que é sustentada? Porque o paciente está instável, né? Um dos critérios para estabelecer se ela é sustentada ou não sustentada é instabilidade hemodinâmica e o outro é o tempo. Vamos lá. A depender da forma que a gente já respondeu, ficou muito simples, né? Então, pelve renal, cruzamento com os ilíacos e juve. Hemorragia subaracnoide, qual é a clínica? Qual é a clínica? Então, o paciente vai ter rebaixamento do nível de consciência, talvez ele tenha ali, dependendo do sangramento, vai produzir lesão expansiva, talvez não, né? Talvez não. Talvez eu tenha compressão das raízes dos nervos cranianos. Talvez eu tenha compressão da raiz dos nervos cranianos. Esse paciente provavelmente vai ter vômito, cefaleia e deterioração do nível de consciência, vômito em jato, talvez, né? Sobretudo se eu raciocinar aqui na meningite, que está afetando as meninges, a inflamação induz vômito em jato. Então eu posso pensar aqui em vômito em jato sem náusea precedida, né? Então, thunderclap headache, que é a dor de cabeça, rigidez de nuca. E aqui, ó, coloquei só 3, mas na verdade são 4. Não fui eu que montei a pergunta, né? Eu adicionei só o náuseas e vômitos aqui. Então, clínica 4, né? Rigidez de nuca, diminuição do nível de consciência, se hipertensão intracraniana e náuseas e vômitos. Agora tá certinho. Tá difícil, hein? Ah, agora deu. Beleza. Certo? Vou colocar como difícil essa. Paciente com mastite importante e refratária. Excluído malignidade. Posso tratar essa paciente com posso tratar com tamoxifeno e com anastrozol, se não me engano, o nome da medicação é esse, anastrozol. Só que as ideias de tratar uma pessoa que tem mastite, que é dor na mama, com tamoxifeno, não fazem muito sentido. Tem uma sugestão interessante, né, que a gente ouviu no Medicurso há bastante tempo, que sugerir que essa pessoa tome vitamina E. E é uma prática comum, né, sobretudo para o enfraquecimento das unhas, o queda de cabelo, e aí essa pessoa, bom, o que regula crescimento de unha, queda de cabelo, força não força de cabelo é hormônio, né? Hormonal. E aí talvez a gente tenha uma relação aí com a mastite
com essa mastite, né, da alteração funcional benigna da mama, da FPM, e eu posso tentar tratar ela, posso tentar passar a vitamina E. Por que que eu não quero dar tamoxifeno para uma pessoa? Gente, tamoxifeno é uma medicação que primeiro a gente utiliza para tratar pessoas que têm neoplasia mamária, né? Neoplasia mamária dependente do estímulo que tem marcador HER2, né, na mama, dependente do estímulo hormonal. E, bom, se eu tratar ela com tamoxifeno e travar o estímulo hormonal que eu recebi na mama, esse hormônio ainda existe, ele está em circulação no corpo. E quem que vai receber esse hormônio? Provavelmente o endométrio, né? Então, é, aí o médico curso sugere, não só o médico curso, né, a literatura sugere as ideias de que se a gente está deixando mais hormônio em circulação no organismo dessa mulher, e se eu tenho tecido para receber esse hormônio, provavelmente esse tecido hiperestimulado pelo hormônio vai acabar por produzir certas neoplasias. E aí eu vou ter lesão, possivelmente benigna, mas eu vou ter lesão neoplásica no endométrio, né? Isso vai trazer problemas maiores do que a dor para essa mulher. É isso mesmo, tamoxifeno. Conduta-se tomografia normal mais alta suspeita na HSA. Sem errar mais essa pergunta, né? Fazer punção lombar. Fazer punção lombar. Se a hemorragia é subaracnoide, eu posso fazer o mesmo raciocínio da meningite e eu tenho afetação até a cauda equina. Então, eu vou fazer punção lombar entre L2 e L4 ali, em algum desses espaços. E se eu tiver HSA, né? Agora, tem que lembrar o seguinte, conduta CTC normal mais alta suspeita, mas eu não posso ter clínica de compressão, né, no sistema nervoso central, porque senão eu vou produzir um problema muito maior se eu fizer punção lombar nessa pessoa. Mas é basicamente isso que deve ser considerado. Nas primeiras 12 horas eu vou ter líquor hemorrágico de fato, né, bem vermelhinho, e nas próximas, né, depois de 12 horas, com mais de 12 horas de evolução, eu vou ter esse líquor já um pouco amarelado, o sangue já oxidou um pouquinho. Lógica do atendimento inicial no trauma, todas aquelas ideias, né? Preparação, triagem, atendimento primário, reanimação se for necessário, medidas auxiliares do atendimento primário, atendimento secundário e história do paciente depois da estabilização dele, reavaliação, medidas auxiliares do atendimento secundário, né? Com as imagens mais específicas, tomografia e eco, e no último momento, reavaliação e tratamento definitivo. Principal causa de deterioração do paciente pediátrico traumatizado durante o transporte é sair o tubo, arrancar o tubo fora, né? Dislodgement, deslocamento do tubo, deslocamento inadvertido do tubo, né? É, quais mais são causas de complicação, né? Então tem o dislodgement, o mnemônico chama DOPE, don't be a dope, né? Se liga para não moscar. Então dislodgement, que é o tubo, não ter checado o equipamento, que é no E, o O, eu não lembro o que é. E o P, eu também não lembro o que é. Maravilha, hein? Acabou de ver. O O, obstrução do tubo por secreção, etc. E o P é o produzir um pneumotórax. Ou produzir um pneumotórax por barotrauma, ou piorar um pneumotórax que eu não tinha identificado ainda. Então o paciente tem um pneumotóraxzinho lá bem pequenininho, que eu não vi na radiografia ainda, porque ele ainda está dentro da ambulância, né? Então eu não poderia, talvez eu não pudesse identificar esse pneumotórax. Na percussão ali que o paramédico fez estava ok, mas quando eu coloco, quando eu coloco ele quando eu coloco o tubo e coloco ele para ventilar com pressão positiva, eu acabo por induzir aí a piora desse pneumotórax hipertensivo. Paciente após trauma importante, já respondemos essa, né? Tumor maligno de mama que apresenta maior tendência à bilateralidade, respondemos essa, mas erramos. E aí eu falei carcinoma ductal infiltrante e carcinoma lobular infiltrante, né? O carcinoma lobular que vai incidir mais nas duas mamas. Qual achado semiológico palpatório sugere hipertensão pulmonar? Achado semiológico palpatório que sugere hipertensão pulmonar. Vamos lá. Vamos lá, né? Eu não tenho a mínima ideia. A verdade é essa. Palpar um latido no segundo espaço intercostal esquerdo, né? Ninguém vai palpar esse latido e dizer que o paciente tem hipertensão pulmonar. Eu vou fazer radiografia e vou perceber o botão aórtico pulmonar ou o espaço, a janela aórtico pulmonar preenchida.
E isso vai me aparecer muito antes de eu conseguir sentir um latido no segundo espaço intercostal esquerdo, do cartão suspenso. 3 características principais do exame físico de um nódulo mamário benigno. 3 características principais. Como é que é tratar esse nódulo, né? Então ele deve ter consistência fibroelástica, ele deve ser um nódulo móvel, não aderido a planos profundos, e ele deve ser arredondeado, né? Com bordas regulares. Né? Então essas são 3 características que sugerem muito benignidade. Se tiver flutuação ainda, melhor ainda. Se tiver flutuação, provavelmente seja um cisto. Eu vou fazer PAF, vou identificar que ele tinha um fluido, é, um fluido, um fluido, e vou remover o fluido, vou mandar a pessoa para casa e vou reavaliar essa lesão no próximo retorno. Móvel, consistência firme e elástica e contornos regulares com margens definidas. Na avaliação das enzimas hepáticas, podemos dizer que a LT é marcador de doença crônica, a ST é marcador de doença aguda, a LT e a ST expressam lesão hepatocelular. 2 alternativas estão corretas, todas as alternativas estão incorretas. Eu acho que a resposta aqui é C, né? A LT e a ST expressam lesão hepatocelular. É isso mesmo, o aumento dessas enzimas expressam lesão hepatocelular, visto que estão relacionadas a estas células, principalmente a TGP, que é mais específica do fígado, pois somente encontrada nos hepatócitos. A LT, né? A AST, não, na verdade acho que é a GGT, né? Que eu acabo por encontrar também no tecido renal. A auscultação, o múmero vesicular pode estar diminuído, aumentado, reduzido, ausente e substituído por sopro tubárico. A hérnia lombar mais frequente é a hérnia lombar mais frequente é a hérnia de Spiegel. Não, hérnia de Greenfield. Eu tenho 2 tipos de hérnias lombares, né? De Greenfield e de Petit. Essa de Petit é a que a gente está vendo na esquerda e a de Greenfield é a que a gente está vendo na direita. No trígono lombar superior, borda inferior da 12ª costela, serrátil e oblíquo interno. Mas eu errei a resposta. Tal tamanho é a área normal da válvula aórtica aberta. É duro, é duro. Válvula aórtica, acho que 2,5 cm, né? Ou 3 centímetros. 3 centímetros? 2,5 cm a 3,5 cm. Tá bom, né? Um rango. Não errei, mas eu quero poder responder essa pergunta com mais assertividade. Classificação de Nihus para hernia inguinal indireta com anel inguinal interno normal. Hernia inguinal indireta, anel inguinal interno normal. É 1, né? É 1. Tipo 1. Hernia indireta com anel inguinal interno profundo normal. Tipo 2 é indireta com anel inguinal interno alargado. E depois a gente vai ter os defeitos na parede posterior, né? Hérnia direta, que eu já garanto um defeito na parede posterior. Indireta com alargamento do anel interno e destruição na parede posterior. E a femoral, que também garanto defeito na parede posterior. Tratamento para clamídia. Tratamento para clamídia. Eu posso usar clindamicina e posso usar... Posso lembrar também. Eu errei as duas. Doxiciclina, nossa, a Grazi fala isso o tempo todo. Doxiciclina ou ASE? ASE é via oral dose única. É melhor usar ASE porque se eu estou tentando prever... Se eu confirmei clamídia, é óbvio que eu vou usar ASE via oral dose única. Se eu não confirmei clamídia e estou suspeitando de outra lesão, eu vou usar ASE e metronidazol. E os dois vão ser via oral dose única. E aí o paciente não precisa voltar para eu reavaliar ele se ele tomou a medicação certa, porque eu que dei a medicação para ele. E no Dox eu preciso fazer 7 dias. Preciso lembrar dessas ideias aqui, né? Então eu estou tentando tratar anaeróbio, eu vou fazer metronidazol. Se eu estou tentando tratar clamídia, que é a lesão mais provável, ASE vioral 1 grama aí. BIRADS aqui, dessa lesão. Precisava ter a idade da paciente aqui para poder suspeitar um pouco melhor, mas eu acho que são microcalcificações aí, senis, coisa normal, BIRADS nada, né? BIRADS 1. Se fosse BIRADS 0, o exame era inconclusivo, eu poderia responder isso, faria sentido na minha cabeça, mas BIRADS 1 faz mais sentido se eu tô com a imagem aqui, eu tô vendo a mama e eu tô vendo microcalcificações, eu diria que é inconclusivo por causa da idade que eu não tenho. BIRADS 1 sem alteração. Estenose mitral, etiologia, definição clínica e exame físico. Tô cansado já.
Vamos lá, vou responder essa e mais uma e acabou. Então, etiologia de estenose mitral, né? A afetação mais comum é cardiopatia reumática crônica. Definição é diminuição da área da válvula mitral menor do que 4 centímetros, né? Eu acho que o rango é de 4 a 6, o intervalo normal, o intervalo de tamanho normal da mitral é de 4 a 6, e eu tenho definição dela com estenose menor do que 4 centímetros. A clínica, eu vou ter clínica de congestão. Depende se essa estenose é aguda ou crônica, mas eu vou ter clínica de congestão pulmonar, né? É só raciocinar que o sangue não está passando, ele volta para os pulmões, começa a encher o alvéolo, eu vou ter dispneia de esforço, vou ter clínica geral de congestão. E no exame físico, o que eu consigo identificar? Na, na inspeção, não consigo identificar muita coisa, talvez uma face mitral ali, né? Que é uma face um pouco rubicunda. Na palpação, a não ser que essa pessoa. Bom, na palpação talvez vá mudar ali. Ao invés de som claro pulmonar, que é o que eu estou esperando, eu vou encontrar mais áreas de matidez. Algo vai estar diferente na minha palpação. Na palpação não, na minha percussão. Na palpação nada, né? Não vou ter restrição da expansibilidade pulmonar. E na ausculta, aí sim, né? Na ausculta eu provavelmente vou encontrar estertores, eles têm que ser bilaterais, têm que ser bibasais, basais provavelmente, sobretudo os pacientes em pé, né? Eu deixo meu paciente 5 minutos em pé, ou 10 minutos em pé, ou sentadinho, e vou auscultar. E é isso que eu estou imaginando. Como é que eu confirmo estenose mitral? Só tem um jeito. Eco, né? Então eu vou fazer ecografia, não está aqui, né, na minha pergunta, mas é bom sempre trazer à mente. Eu vou fazer ecografia transtorácica ou transesofágica. Transtorácica está mais simples de fazer, né? Eu vou ver as câmaras, pela perspectiva apical, e ali eu consigo identificar, né, como é que está o fluxo. Eu consigo inclusive calcular o fluxo usando o Doppler, e eu consigo ver a válvula não se abrir completamente, eu consigo ver o fluxo ficar turbulento, e isso é maravilhoso. Então, face mitral, pulso arterial diminuído, onda aumentada, PA diminuída, pode ser, né? Dispneia, ortopneia, tosse, então tudo que está relacionado aí a, a congestão pulmonar. Agora, válvula mitral menor do que 2 a 2,5 no esforço intenso e menor do que 1 centímetro no esforço mínimo. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Isso aqui é o tamanho da mitral do orifício aberto. Do que a gente está falando aqui? Mas eu errei muito grande, né? Para mim, o tamanho da mitral era 4 a 6 centímetros, vou colocar como errei. E é de 2 a 2,5. É duro, né? Eu respondi tanta coisa numa pergunta que eu gostei tanto de falar, mas está errado. 5 principais causas de obstrução do intestino delgado em adultos, né? 5 principais causas, é bastante causa. Vamos lá. Eu vou falar primeiro bridas, né? Aderências híbridas. Lembrar sempre daquele conceito de que a hérnia de hoje é a obstrução intestinal de amanhã, né? Pensar também. Obstrução intestino delgado, estou pensando. Pensar também, além de brida e aderência, o que eu posso pensar? Bolo de Ascaris, talvez, mas isso aí seria mais comum para criança, né? Bolo de Ascaris, um ilho biliar pode acontecer. Um ilho biliar pode acontecer legal. Já disse Ascaris mesmo, então vou ficar com isso. Adenocarcinoma, mas no intestino delgado já não é tão comum, né? E errei. Aderência sim, e aí são 60%, e esse é o ponto, tem que lembrar disso aí. Aderência é o mais, né? Miscelânea, que é uma junção de um monte de outros casos, aí vem o próximo, vai ser doença de Crohn, hérnias e neoplasias. Hérnias é importante lembrar. Hérnias é importante raciocinar. Vou colocar como errei só para eu poder lembrar de hérnias melhor, né? Então, neoplasias, eu acabei por citar, mas hérnias é o ponto, é um ponto chave. Tá bom que a minha clínica aqui, quando eu tiver hérnia, vai ser uma clínica muito mais relacionada à hérnia do que à obstrução. Tudo bem que na conduta, o que eu vou decidir fazer com esse doente, eu tenho que considerar a clínica da obstrução. Eu tenho que considerar se está passando conteúdo ali ou não, se tem estrangulamento, se tem encarceramento, etc.
Mas a clínica do paciente com hérnia no abdômen vai estar relacionada à hérnia do abdômen. Complicações de Não, chega já, né? Já deu.